A partir de agora, o canal Misael Feitosa apresenta uma das histórias mais fascinantes que você já ouviu. O confronto de um pescador com o terrível lobisomem. Uma história que o pescador Seu Misa afirma ser a mais pura verdade e que não é história de pescador. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva. Curta o vídeo e deixe nos comentários a sua opinião. O que você acha? Seu Misa teve mesmo um encontro com o lobisomem? Bem, vamos à história. Era uma noite tranquila e silenciosa na pequena cidade onde Seu Misa morava. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam como pequenos diamantes no vasto manto azul da noite. A lua, cheia e radiante, iluminava a estrada de terra que levava até o rio Xisto. A brisa fresca da noite acariciava o rosto de Seu Misa enquanto ele se preparava para sair. Como fazia com frequência. Não era por necessidade que ele pescava, mas por gosto. A pesca sempre foi uma das suas maiores paixões, uma maneira de se conectar com a natureza e, acima de tudo, consigo mesmo. Ele gostava de ficar em silêncio, ouvindo os sons da água e sentindo o cheiro da terra molhada enquanto sua mente se perdia nas lembranças e nos pensamentos solitários que surgiam. A decisão de ir pescar naquela noite não foi planejada, mas também não foi uma surpresa. Seu Misa, um homem de hábitos simples e rústicos, sabia que o rio Xisto estava sempre lá, esperando por ele, assim como ele estava sempre pronto para o rio. Ele pegou sua vara de pescar, já conhecida, feita por ele mesmo, e um pequeno saco com iscas. Não precisava de mais nada. Ele estava acostumado a pescar sozinho, longe das conversas e da agitação da cidade. O silêncio da noite era tudo o que ele desejava. Para ele, pescar era mais do que uma atividade. Era um ritual, uma oportunidade para refletir, para se acalmar e para ouvir as vozes do rio que ele sempre acreditou ter algo a dizer. O trajeto até o rio era um pouco longo, mas ele estava habituado a caminhar por aquelas trilhas. O som dos passos de Seu Misa se misturava com o barulho das folhas secas sendo esmagadas sob seus pés, criando uma melodia que parecia acompanhá-lo a cada passo. O caminho era estreito e rodeado por árvores altas e densas, que naquela noite pareciam ainda mais imponentes sob a luz da lua. O rio Xisto não estava muito distante, mas a jornada até ele sempre proporcionava momentos de reflexão e paz para Seu Misa. Ele sabia que, embora o rio fosse o mesmo de sempre, naquela noite algo poderia ser diferente. Ele não sabia o que, mas algo no ar indicava que o destino o esperava. E assim, ele continuou sua caminhada em direção à margem do Xisto, onde sabia que poderia passar a noite em paz, imerso na calma da natureza e no mistério que o rio sempre trazia consigo. Quando Seu Misa finalmente chegou à margem do rio Xisto, o cenário diante dele era tão familiar quanto o próprio cheiro da água fresca que ele respirava. A lua cheia refletia na superfície do rio, criando um brilho prateado que tornava tudo ao seu redor ainda mais encantador. Ele respirou fundo, sentindo a brisa suave que passava por entre as árvores e fazia as folhas sussurrarem baixinho, como se a natureza estivesse lhe dando as boas-vindas. Embora o rio fosse um velho conhecido, sempre havia algo de especial naquele momento em que ele chegava e se preparava para lançar sua linha. O som das águas correndo suavemente e o ambiente sereno criavam uma atmosfera quase mágica, onde o tempo parecia se arrastar lentamente, dando a sensação de que nada no mundo importava além daquele instante. Apesar da paz que o envolvia, Seu Misa sabia que a pesca naquela noite não seria das melhores. Ele podia sentir no ar que algo estava diferente. O rio estava tranquilo, mas não era o tipo de calma que favorecia a pesca abundante. Ele se acomodou em um local que sempre usava, uma pequena clareira entre as árvores, onde a água estava mais calma e era possível lançar a linha sem maiores dificuldades. Ajustou o anzol, escolheu as iscas com cuidado e lançou a linha com a experiência de quem já conhecia cada curva
daquele rio. Mas, ao contrário do que costumava acontecer, o que se seguiu foi uma longa espera silenciosa. As horas passavam e os peixes pareciam se esconder no fundo do rio, ignorando qualquer tentativa de captura. Seu Misa tentou de tudo: diferentes iscas, lançamentos mais longos, movimentos mais sutis. Mas nada. Os poucos peixes que ele conseguiu pescar estavam longe de ser um bom resultado e ele não pôde deixar de sentir uma pontada de frustração. A noite estava calada, mas a pesca não estava nada boa. Ele olhou para o céu, tentando se concentrar na paz que o cercava, mesmo que o desânimo o invadisse aos poucos. Mas algo dentro dele dizia que, mesmo com a pesca fraca, ele ainda estava ali por uma razão. Seu Misa sabia que a pesca, assim como a vida, nem sempre era previsível. Havia noites boas e noites difíceis. A tranquilidade que o rio trazia para sua alma valia mais do que qualquer peixe. Mesmo assim, ele não podia deixar de pensar que algo mais estava por vir naquela noite. Os peixes estavam difíceis, mas ele não se importava muito. Seu coração batia no ritmo do rio, e ele estava ali para sentir cada momento, para ouvir cada som e para absorver a tranquilidade que aquele lugar lhe oferecia. Mas, à medida que a noite avançava e a pesca se mostrava cada vez mais infrutífera, seu Misa começava a se perguntar se aquela noite seria como todas as outras, ou se algo fora do comum estava prestes a acontecer. Enquanto seu Misa permanecia ali, isolado à beira do rio Xisto, a calmaria da noite foi interrompida por um som estranho e inquietante. No começo, ele achou que fosse apenas o vento batendo nas árvores ou algum animal se movendo entre os arbustos, mas à medida que o barulho se intensificava, algo dentro dele despertou uma sensação de alerta. Ele ficou em silêncio, atento, tentando entender de onde vinha aquele ruído. O som estava cada vez mais forte, uma espécie de rosnado profundo, misturado com passos pesados que ressoavam pela mata fechada. Seu Misa franziu a testa, sentindo um arrepio subir pela espinha. O rio Xisto, normalmente tão sereno e tranquilo, parecia ter algo diferente no ar naquela noite, e ele não sabia bem o que esperar. A sensação de desconforto foi crescente, mas ele se manteve firme, olhando na direção do barulho, com a mão já firmando o cabo do facão preso à sua cintura. O barulho se aproximava, e a cada passo parecia que a terra sob os pés de seu Misa vibrava um pouco mais. A criatura, ou o que quer que fosse, estava vindo em sua direção, e ele podia sentir uma presença estranha e ameaçadora. Seu Misa não era um homem medroso, mas algo naquela noite o fazia ficar mais alerta do que nunca. O som dos passos tornou-se mais pesado e imponente, e logo, das sombras da floresta, surgiu uma figura imensa. Seu coração disparou. Era uma criatura peluda, com olhos amarelos e brilhantes que refletiam a luz da lua como se fosse uma besta monstruosa saída diretamente das lendas antigas que ele sempre ouvira falar. A criatura tinha o corpo de um homem, mas suas feições eram inconfundivelmente bestiais. Seu Misa, sem saber exatamente o que estava diante dele, sentiu o medo começar a se instalar em seu peito, mas ao mesmo tempo, algo em sua coragem e instinto de sobrevivência o fez agir. Não era uma noite qualquer, e ele sabia que não podia se deixar paralisar pelo medo. Com um movimento rápido, seu Misa puxou o facão da cintura, sentindo o metal frio em suas mãos. A fera avançou com um grunhido baixo, como se soubesse que ele estava ali, pronto para a luta. Seu Misa sentiu uma onda de adrenalina tomando conta de seu corpo. Ele não sabia ao certo como aquela criatura apareceu ali, mas sabia que não seria vencido. Ele respirou fundo, ajustando sua posição e se preparando para o que estava por vir. A criatura deu um salto, vindo com força na direção dele, mas seu Misa, com a destreza de quem já enfrentou muitos desafios na vida, conseguiu se esquivar,
e, num movimento rápido, desferiu um golpe com o facão. O facão cortou o ar e acertou a fera com força, fazendo-a recuar, assustando-se com o golpe. Mas o lobisomem não desistiu. Ele voltou a avançar, mais furioso, com seus olhos brilhando no escuro como 2 faróis. Seu Misa, então, não pensou 2 vezes. Partiu para o ataque, golpeando a fera com toda a sua força e destreza. Ele sabia que não podia hesitar. O facão cortou a pele da besta várias vezes, até que, finalmente, a criatura, exausta e ferida, virou as costas e fugiu para o mato, desaparecendo na escuridão. Seu Misa, ofegante, mas vitorioso, ficou ali por alguns minutos, olhando para a direção por onde a criatura havia ido. Ele sabia que o que acabara de acontecer não seria fácil de acreditar. A história que ele teria para contar seria mais uma daquelas histórias de pescador, mas ele não se importava. Ele sabia o que havia enfrentado e o que tinha feito. Quando finalmente voltou para casa, cansado e suado, tentou contar sua história. Mas, como esperado, ninguém acreditou. Todos riram, zombaram e disseram que era apenas uma invenção, uma história para impressionar os outros. História de pescador, diziam com um sorriso irônico. Mas seu Misa sabia o que havia acontecido naquela noite. Ele não precisava da aprovação de ninguém para saber o que viveu. O rio Xisto guardaria o segredo daquele confronto entre homem e besta. E ele, por sua vez, sempre teria essa história, que ninguém acreditaria, mas que ele jurava ser a mais pura verdade.